Olá, graça e paz. Eu estava estudando hoje sobre o que é uma boa vida. O que seria uma boa vida? E eu gostei muito da perspectiva do pastor Paul Tripp, quando ele analisa o que de fato é viver governado, guiado por uma boa vida, ou ter a convicção de que você vive uma boa vida. Sabe, o pastor Paul diz que nossa tendência é enxergar Deus como um sistema de entrega em domicílio. E eu concordo com ele. Ele diz que nós ficamos empolgados com respeito ao que Deus pode fazer por nós, o que Deus pode nos dar. E nós, então, chegamos a encarar, por exemplo, a oração como uma forma de conseguir com que Deus cumpra a nossa lista de pedidos. Uma lista, então, que, segundo o nosso entendimento, nos dá uma boa vida. E muitas vezes essa lista não tem algo de tão mal assim. Mas outras vezes ela é bem individualista, auto-orientada. E nós precisamos refletir sobre isso. Com os nossos desejos, nossa concepção de uma boa vida, nós muitas vezes colocamos nossos corações nas coisas que nós pensamos que nos trarão felicidade. Pode ser o amor de outra pessoa. Isso, veja, não é ruim em si. Pode ser que você esteja pensando e desejando, colocando o seu coração na idealização de um casamento perfeito. E o casamento é orientado na Bíblia. Pode ser que você deseje, sonhe, lute por ter certo nível de riqueza e assim as coisas que a riqueza, o dinheiro pode te proporcionar. Pode ser sucesso profissional, influência, exaltação das outras pessoas, ou pode ser algo como a cura de uma doença que você tem, a libertação de um sofrimento. Mas pode ser algo simples como uma boa semana, uma tranquila resolução das situações, ou pode ser simplesmente aquele sonho, aquela vontade de comer uma comida boa, ou de ter um tempo de descanso, as férias, para aqueles que estão tão cansados já nessa época do ano. Você pode ser governado e sonhar com o desejo de ter filhos obedientes. Veja, de fato, nenhuma destas coisas, desses desejos, desses sonhos, é inerentemente mal. Mas há algo de errado com todo o sistema que nós criamos sobre essas coisas. Então, há, assim, muitas ideias do que seria a boa vida, de fato, realmente nada tem a ver com Deus. Não, nós concebemos, então, a ideia de boa vida totalmente separada, dissociada da graça, da presença de Deus nas nossas vidas. Da graça das promessas, da provisão do Senhor em todas essas coisas que eu mencionei como exemplos. Veja, é sutil, isso é uma sutil crença de que a sua vida poderá ser, de alguma forma, encontrada fora de Deus. E isso é a boa vida para você. É a crença sutil de que o mundo é capaz de ser o seu provedor, o seu confortador, acalentador, aquele que te transmite esperança, alegria. Tudo isso vem de uma ideia de que o mundo é capaz de ser o nosso salvador. E assim, então, nós, se tivéssemos a solução hoje, em 2020, sobre a vida eterna na Terra, talvez nenhum de nós quisesse ir para os céus, viver eternamente na presença plena de Deus. Existiria uma imensa multidão de pessoas que desejaria permanecer no mundo e usufruir mais e mais e mais de todas essas coisas boas que o mundo nos dá. Veja que a forma com que o pastor Paul Tripp fala, e eu estou aqui
parafraseando e trazendo para nós, nos coloca num conflito de interesse. Porque nenhum desses sonhos ele é inerentemente mal. Mas quando nós somos guiados e governados por esses sonhos, nós estamos deixando de buscar a verdadeira boa vida e vivendo uma ilusão da boa vida. E por cairmos nesse pensamento de que a vida pode ser encontrada no mundo, nas coisas do mundo, nesses desejos e sonhos, ou seja, que a vida pode ser encontrada fora de Deus, então nós fazemos com que Deus não seja o centro dos nossos sonhos. Eu sei que isso é muito comum de acontecer, e se você realmente, sinceramente está refletindo sobre isso, você perceberá que você já está, de certa forma, envolvido em tudo isso. Você tem sonhos, mas talvez Deus, a simples presença e relacionamento com Deus não estão no centro dos vossos sonhos. Ele não está presente. Ir para o céu não é o seu maior desejo. A única maneira que Deus se faz realmente presente em muitos dos nossos sonhos é quando vemos como o mecanismo de viabilização da vida boa que nós sonhamos e pedimos a Ele é proveniente dessa relação, desse meio que Ele nos dá na oração, por exemplo. Então Deus passa a ser um mecanismo de conquista dos seus sonhos. Ele não é, então, a vida para nós. Ele é o entregador da sua vida. É o entregador em domicílio dos seus sonhos, dos seus desejos. De tudo isso que nós colocamos aqui, que não são coisas ruins. Mas Deus, então, é apenas o entregador. Ele não é o fim principal pelo qual ansiamos, mas ele se torna, então, o meio pelo qual nós alcançamos o fim que nós tanto sonhamos. É um mundo espiritual, irmãos, de cabeça para baixo. Nosso sonho de uma boa vida, nossa imaginação de uma boa vida, nós é que somos os soberanos. Nós é que sabemos o que nós precisamos. Nós é que decidimos o que é certo, bom, valioso, o que tem valor de fato. Nós definimos o que é a vida, o que é a boa vida. E assim nós controlamos a agenda e estabelecemos os horários para Deus nos entregar os nossos sonhos. E esse cardápio da boa vida é escrito por nós. Nós estamos no centro. Deus é o nosso empregado para satisfazer os nossos desejos. E se o fizer, nós agradecemos e proclamamos a sua bondade. Glória a Deus! Ou então, quando algo de bom acontece, nós dizemos Deus é bom. Mas e quando aquele sonho, o seu pedido, às vezes a cura de uma doença não vem? Ele deixa de ser bom? Ele é sempre bom. Essa religiosidade autocentrada, irmãos, não lembra em nada o que a Bíblia define como fé, como a vida de relacionamento com Deus. É muito fácil nós nos colocarmos como soberanos. É tentador pensarmos que sabemos o que é melhor para nós. E é natural buscarmos horizontalmente no mundo o que nós só podemos encontrar verticalmente em Deus. Então nós começamos a questionar a Deus por Ele não nos dar o que nós desejamos horizontalmente. Há um salmo, Salmo 103, que, como palavra de Deus, inerrante, soberana, nos diz: Deus farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diz também que aquelas coisas boas vêm de uma só fonte: Deus. Sabe quem conquistou o que nós
realmente precisamos. Sabe de onde vem a verdadeira boa vida? Ele tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Jesus é a verdadeira boa vida, que nos livra do pecado, da condenação eterna. Jesus é a boa vida que nós necessitamos, independente da nossa lista de desejos. Corra para os braços de Cristo. Faça dele, de fato, o centro da sua vida. O fim, a finalidade da sua vida. Então você experimentará, de fato, uma boa vida, independente das circunstâncias que você tiver, ou daquilo que você tem ou não tem. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem uma misericórdia que nós não conseguimos sequer mensurar. O Senhor é bom. E nós te agradecemos, ó Pai, por tua bondade. Pedimos então que o Senhor leve todo o nosso pensamento a ti, para que nós entendamos, ó Pai, o seu governo, a sua boa vontade sobre nós. E que nós então entendamos, ó Pai, no relacionamento contigo, que o Senhor é quem pode nos fazer viver uma boa vida, não pelas coisas que o Senhor tem poder para nos dar, porque o Senhor tem poder, mas de forma que nós entendamos que a boa vida não vem das coisas que o Senhor pode nos dar, mas sim da relação que temos contigo. E assim, ó Pai, aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação. E Senhor, aqueles que estão aqui agora pensando nessas coisas, mas não encontraram ainda a Cristo, não descobriram ainda a boa vida, eu peço que o Senhor os converta. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe em seus corações e mentes, para que eles encontrem a boa vida em Cristo Jesus, tão somente para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha uma ótima noite. Até mais.